faço é referente ao Venturi, cara. Tu falasse que a eficiência dele é maior. Muito maior. A gente no aquarismo, a gente tem um pouco de cuidado em termos da eficiência, mas tem que sempre botar na balança a parte da eficiência com a dispersão depois do gás. Sim. Nessa forma, tu ainda acha melhor o trabalho com o Venturi do que dentro do skimmer, ou a dispersão que o skimmer nos traz depois do ozônio de tratar a água é mais interessante? A minha sensação é que o Venturi, como se a molécula não quero falar besteira de química nada, mas como se o ozônio ficasse mais tempo sendo ozônio antes dele voltar a... É isso mesmo. Na verdade, assim, para aquários pequenos, a gente está falando, né, não tem dúvida que acho que nem deve colocar o Venturi. É só vocês entenderem qual é o trabalho do Venturi. O ozônio é um gás. O gás é bolha, né? Então a gente usa o Venturi por quê? Para fazer milhões de microbolhas, porque aí você vai ter um efeito muito mais denso, né, junto à água. No caso, quando você tem volumes muito pequenos e pouco ozônio, o ozônio que se aplica com aquário pequeno é muito pouquinho, é miligrama, nós temos quilos aqui, né? Não convém ter Venturi, mesmo porque o Venturi, para ele ser ativo, você tem que ter uma bomba ativa forte, tem que ter uma passagem de água de uma vazão razoável para poder sugar, né, o gás. Então, no seu caso, é skimmer. É que um dos fabricantes que para nós disponibilizam, né, seria ainda dar a opção do Venturi, né? No primeiro Venturi momento é para volumes grandes. Usei Venturi, não. A minha sensação foi essa, que ele tinha mais dificuldade de dispersar depois. Bem provável, porque você não tem uma vazão suficiente. E aí eu voltei para o skimmer. É isso aí. É isso aí. Não nada, obrigado. Eu queria saber, já que é tão mais eficiente usar o ozônio em relação ao cloro para limpeza de água, né? Por que muitas piscinas que a gente vê por aí usa o ozônio junto com o cloro? Essa legislação. A legislação obriga que em piscinas públicas, e aí entra condomínios, etc. e tal, tem que ter 0,5 a 1 ppm de cloro. Ela obriga, tá certo? Mas não é necessário. Mas obriga, você tem que ter. Aquele caso de Brasília, usou cloro ou não usou cloro? Não. Ali o presidente não precisa. Legislação. É outro departamento. Na Europa usam muito, né? Na Europa eles têm aquelas piscinas naturais, eles usam muito para ozônio. O ozônio nos Estados Unidos é obrigatório já, mas ele é obrigatório não só por causa do cloro. Nos Estados Unidos ele é obrigatório porque tem muitas bactérias que o cloro não mata. Novas bactérias são resistentes, entende? Então essa é a obrigatoriedade. Inclusive, só para complementar, por que está sendo usado ozônio em quase todos os países, cada vez mais na água que a gente recebe, né, de cidade? Porque tem um fenômeno que é antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, todos esses antes, né, eles não são enxergados pelo cloro. Ou seja, tratamento convencional eles passam. Isso foi descoberto por vossa causa, né? Há 6 anos atrás, mais ou menos, isso foi numa conferência, inclusive numa dessas nossas conferências nos Estados Unidos, o ministro, lá ele veio fazer uma palestra que foi muito interessante. Ele falou, olha, na Califórnia, não lembro do nome, enfim, uma lagoa para eles muito importante, começou a se ver que a quantidade de peixes diminuía sistematicamente. E aí eles foram fazer uma avaliação para ver se estava tendo uma contaminação dessa água. Alguma casa, lá é diferente que aqui, né? Lá o cara vai preso, aqui não. Né? E não acharam nada. E o que acontecia? Fizeram uma estatística, 10% dos peixes eram masculinos e 90% femininos. Pode ser que está acontecendo. Aí foram a fundo, era a questão dos antibióticos, né, anticoncepcionais, e aí foi feita uma pesquisa em 100 cidades do mundo, 100.
Só 3 não tinham esse problema, que é Paris, Nice e Amsterdã, as 3 que tratam água com ozônio. A partir daí, várias legislações no mundo inteiro foram sendo confeccionadas no sentido tem que usar ozônio, por 2 motivos. Esse é o maior, o segundo é porque é a desinfecção, ele é o mais potente. E eu vi que o seu equipamento é formado por 3 partes, o oxigênio, o ozônio E a transferência. São 3 módulos. Isso. Por que não fazer um equipamento único? Não, você pode pôr tudo no armário se você quiser, mas o que tem é o seguinte, uma das grandes vantagens desse sistema é que você pode adaptar ele em qualquer lugar. Né? A gente não modifica o processo. Nós temos mais de 3 mil instalações, nós nunca modificamos o processo. A gente vê onde é o melhor ponto de aplicação. Então, quando você tem equipamentos separados, você tem uma flexibilidade muito maior. O nosso equipamento é modular, são módulos. Né? Então, por exemplo, isso a gente toda hora tem. Eu te diria que 70% hoje dos nossos clientes têm mais de 3, 4 instalações. Então, amanhã precisa aumentar. Aumentou o volume de água, aumentou o volume de alimentos, você põe mais um módulo, você põe mais outro módulo, entendeu? Dessa forma, a gente dá uma flexibilidade. Isso, em termos de investimento, é muito bom. Isso em função, voltado para o aquarismo, se haveria a possibilidade da construção desse módulo. Então, de novo, né, assim, no aquarismo para pequenos aquários, né, você não tem necessidade do oxigênio. Não tem, porque é muito pouco ozônio, entende? Quando você põe oxigênio, você faz o ozônio, a concentração dele sobe muito. Então precisa tomar cuidado aí, porque... já pegaria o primeiro módulo. Isso. E o gerador é pequenininho também, miligramas, né? Porque tem uma limitação. Se você jogar muito ozônio no aquário, você realmente vai prejudicar o peixe, vai sufocar o peixe. E vocês têm algum projeto para fazer aqui? Fabricar alguma coisa? Ainda não. A gente entrou na área industrial, que é muito mais complexa, e assim, aí a área industrial você vende um equipamento 800, 900, 1 milhão. Aqui eu vou vender por quanto? Quantos milhões de equipamento eu vou ter que vender? Mas isso é uma filosofia da empresa, entende? De alta tecnologia. Mas eu nunca falo não para nada, porque sempre que a gente fala não, alguém vem e prova que a gente está falando tudo errado, né? Nós estamos soltando agora, por exemplo, um spray, que já é um primeiro passo. Só respeito de 2 questões. Primeiro, eu acho que se você não fizer, os chineses vão fazer. Não, já fazem. Não, já fazem. Você compra pela internet isso aí. Eu já fiz um lago agora, um lago. Acabei de montar uma indústria de São Paulo. Não, já tem. Eles vão montar isso aí. Mas o cara da parte de São Paulo, O Ricardo, comenta que a água ficou mais azul. Essa água ela ficou mais azul, ela está mais limpa ou realmente ele dá essa... Limpa. Não tem nada a ver. Limpa. O que o ozônio faz, basicamente, é isso. Todo o excremento, todo o alimento, né, ele reage, ele oxida, matéria orgânica. E ele elimina quando da passagem da água. Não, daí, lá que está, então quer dizer que quando oxida aquilo ali, os filtros, retém. de matéria orgânica é mais fácil de reter. Retém. E ele trata a cor também, entende? Última pergunta minha, pelo menos, é que o ozônio eu tenho usado e ele gera muita dúvida. Fazer uma dupla então. No vídeo que o senhor fez para o Tâmit, o senhor ainda falou depois de colocar depois ao ver. O senhor acha isso indispensável para subir para o aquário sem o ozônio? E a pergunta número 2, eu já tenho usado ele em aquários, mas eu ainda não consegui fazer nenhum teste para as águas de reposição, né, para nosso tratamento de água doce. A minha pergunta é a seguinte: existe uma quantidade máxima de ozônio que eu possa pôr nessa água? Ou se essa água descansar, digamos, de hoje para amanhã, eu já tenho uma garantia de que aqui não tem nada de ozônio, que eu não estaria com uma água, entre aspas, perigosa? 20 minutos. E eu 30 minutos. O ozônio... Não existe uma aplicação excessiva. Se eu decidir ligar meu ozonizador lá e deixar 24 horas ozonizando meu galão de água de Na hora que você reposição... parar com o ozônio,
20, 30 minutos. Meia Não hora tem mais depois, ozônio. né? A menos que a sua água tenha 1 grau. Se a água está muito gelada, ele retém mais tempo. Aí pode ficar 1 hora. Mas sim, eu vou Não. começar. Não tem a solução, e são casos graves aí. Mas pro aquário, Aquário não, é tranquilo, é muito pouco. Qual seria a melhor maneira de controlar o ozônio no aquário, sendo que alguns equipamentos que nós temos disponíveis no mercado utilizam sonda e a medida em ORP no que Então, normalmente o aquário você utiliza ORP, né, para medir. Essa é a única maneira de medir que eu posso dizer. Tem outras maneiras, mas não se aplica por causa do custo. Posso receber essa do senhor aqui?